Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz do Senhor se faça presente em nossos corações. Hoje, com muita alegria, gostaríamos de que todos nós refletíssemos nessa lição que vamos falar hoje, tão importante para todos nós, nesta hora difícil em que a humanidade vive. Nós vamos ler hoje Instruções dos Espíritos. A gente pode perceber quantos espíritos têm nos auxiliado com esse conhecimento que vem para nos envolver amorosamente. Por isso, convido a todos que saia dessa vibração do terra a terra e elevemos juntos o nosso pensamento até Jesus. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Venho como outrora aos transviados, filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas cenas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque não existe a morte, vós socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que já não vivem na terra a aclamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, deixai de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem os abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. Espíritas, amai-vos, eis de o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis de o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, não de origem humana. Os erros são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Senhor Jesus, diante da magnitude do seu amor, nós nos curvamos, reconhecendo a nossa pequenez, mas rogando o amparo para todos nós, que sejamos amparados e que possamos erguer o nosso pensamento em Ti, Senhor, para conseguirmos vencer a nós mesmos nas escolhas corretas,
para que possamos cumprir com os deveres que nos são dados. Jesus, olhe pelos nossos irmãos que ainda não aprenderam a amar, ainda estão passando por tantas dores, testemunhando a todos nós que nós nos encontramos num grande hospital, que é o planeta Terra, mas hospital que nos ajuda a recuperar. Mesmo que ainda possamos dizer que o planeta é uma grande escola, todos nós estamos aqui para aprender. Que Deus, nosso Pai, nos sustente, nos fortaleça, hoje, agora e sempre, que assim seja. As instruções dos espíritos ou do Espírito de Verdade vêm nos trazer muitas reflexões sobre o papel que ele vem realizando, quebrando os paradigmas arcaicos, materialistas, para que possamos compreender que o Espiritismo, como fez antigamente, o Cristo tem de lembrar aos incrédulos que acima de suas opiniões reina a imutável verdade. Isso por quê? Porque Jesus nos revelou uma grande doutrina. E na condição daquele Consolador prometido por Jesus, nós temos visto que a humanidade precisa, sem dúvida, do Espiritismo, para que possam atingir as suas consciências. Ainda cegos dessa verdade, ingratos tantas vezes, nós temos visto que o homem, cada dia mais pelas suas ilusões, tem afastado do caminho reto a porta estreita para que nós viéssemos a compreender melhor que nós estamos tendo a oportunidade de implantar dentro de nós o reino de Deus, o reino do Pai, que é a harmonia entre a forma de pensarmos com a forma de sentirmos, de acordo com as leis que regem a nossa evolução. Nós percebemos que neste hospital grandioso que é a Terra, onde as doenças muitas vezes nos avassalam, nós ainda não compreendemos que a doença do corpo é a renovação do espírito. Nós precisamos compreender que nessa situação que nós nos encontramos, há muito sofrimento, porque esse sofrimento é justamente as questões das quedas que já tivemos. Então, quando Jesus nos fala sobre o vinde a mim, ele está nos convidando a usufruir de todo o conhecimento que ele nos trouxe, para que nós possamos senti-lo em nosso coração. E hoje, mais do que nunca, é imprescindível amá-lo, compartilhando com ele toda a obra e toda a vida que temos usufruído, sem reconhecer que o Divino Mestre nos asseverou, nos colocou de uma forma tão grandiosa que somos os seus aprendizes, para que nós aprendamos a amar e a trilhar o caminho que vai nos levar a vivenciar os seus ensinamentos. Queridos irmãos, sem amor não haverá luz no caminho. E sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Nós todos estamos envolvidos neste campo vibratório
E é por isso que o convite que o Espírito de verdade nos traz é que nós precisamos aprender a orar, a crer, crer em Deus, crer na nossa imortalidade, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada durante a qual as virtudes que nós conseguirmos cultivar dentro de nós crescerão e desenvolverão, como o cedro, nos diz o Evangelho. E o Espírito de verdade mostra quanto eles têm nos ajudado. E nós lembramos, nesse instante, de uma questão do Livro dos Espíritos, a 798, quando Kardec pergunta qual os seus instrutores sólidos, né, podiam responder, e eles perguntaram, certo? Ele falou, certamente que o Espiritismo se tornará crença geral e marcará a nova era na história da humanidade, porque está na natureza. Veja bem o que os Espíritos falam para ele. Ele, para marcar toda essa fase nova que estamos vivendo, deixando essa situação de tantas dores para trás, nunca vimos. Se nós analisarmos, nós nunca vimos situações como esta que estamos vivendo. Ora, de doenças como a pandemia, outras doenças que têm dizimado, as catástrofes de toda sorte, isso tudo é um estímulo divino para que a gente volte aos olhos para Deus. E o Espiritismo, ele vem marcar esta história da humanidade para uma era nova, quando todos estamos sendo convidados a ocupar um outro lugar entre todo esse conhecimento humano, mostrando o valor da nossa imortalidade. Somos espíritos, espíritas cristãos. Somos espíritos imortais, meus irmãos. Nós ainda teremos que sustentar as grandes lutas, mas as lutas maiores não é com o homem, é contra os interesses que muitas vezes ainda temos dentro de nós. Convido a todos nesta manhã a pensar, a refletir que é preciso combater esses sentimentos que ainda atrofiam a nossa capacidade de amar. Muitas vezes, o amor próprio e outras vezes, pelas causas inteiramente materiais. Quantas desuniões, quantas dissensões por conta da matéria, de herança, de rivalidade. E o que nós vamos levar deste mundo, meus irmãos? É preciso, portanto, que a gente reflita mais, que nós pensamos mais, para que nós saiamos de uma situação que diante de Deus é ridícula. É preciso que a gente certifique, cada dia, cada vez mais, na difusão dos princípios espíritas, onde todos nós estamos numa luta constante para que possamos extinguir o mal que ainda existe de nós e que ninguém, nós sabemos disso, alcançará uma vitória sem a vontade de aprender e a disposição de servir. Nós precisamos compreender que todos nós, como os filhos de Deus, somos chamados à edificação do progresso. E essa edificação do progresso, ela colabora com a melhoria de todos aqueles que caminham conosco. Então, nós gostaríamos, nesta manhã, em que nós somos convidados
a refletir nessa doutrina, nós vamos convidar a todos a refletir no último parágrafo que lemos, quando o Espírito de Verdade nos chama a atenção. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Nós sabemos que a instrução, ela nos previne e ela também nos ajuda a recuperar nossas atitudes que se ampliam dia a dia em nossos corações, devido ao progresso que todos nós temos que acompanhar. Mas nós compreendemos também que nós não podemos mais restringir o amparo àqueles irmãos. A doutrina espírita é consoladora porque ela nos traz, nos ensina como educar o nosso pensamento e como reeducar nossas atitudes, dando ressignificado para a vida. O amai-vos uns aos outros é para mostrar que todos nós somos irmãos. E sem a fé, sem a caridade, sem a esperança, nada vamos contribuir com o bem do outro. Muitas vezes, o espírita pensa em instruir só para o desenvolvimento da sua inteligência intelectual. Mas o convite dos espíritos é outro. Instruí-vos é no campo do espírito, é compreender o valor de tudo aquilo que está nos envolvendo. Nós estamos passando por situações de muitas necessidades e a ausência de valores morais tem definido para nós o maior número de desacertos, violência de toda sorte, e nós perguntamos onde está o amor. Nós somos os primeiros a exigir, sendo que somos convidados a assistir, a consolar e a parar. Nós vemos tantas enfermidades, tudo isso é o convite para que nós possamos situar as nossas dores, as nossas fragilidades. E para isso é que a doutrina espírita se dispõe de todos os recursos para que nós possamos compreender melhor o que o Espírito de Verdade vem nos dizer. E a codificação kardeciana nos mostra cada dia, cada vez mais: amai-vos, amai-vos, para que nós possamos crescer em espírito. Instruí-vos. Instruir é buscar o conhecimento espírita, é romper com a materialidade, é buscar Jesus acima de tudo. E desta forma é que nós, com esta vibração de amor, convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos nesta hora sublime, para que possamos receber a dádiva do passe, a transfusão dos fluidos que os espíritos amigos trazem para que possamos mudar a matéria mental de cada um de nós. Retiremos da natureza divina os elementos para auxiliar os amigos que aqui se encontram junto de cada pensamento. Rogamos a Jesus a fluidificação de nossas águas. Na gratidão, no amor que cresce a cada dia em nossos corações, nós conclamamos aos espíritos amigos que olhe por toda a humanidade, olhe por todos aqueles que ainda não acreditam na sua imortalidade, mas olhe, Jesus, por aqueles que te conhecem, mas ainda não são capazes de viver o amor. Que Deus nos abençoe e que os nossos amigos espirituais do Grupo Espírita Esperança e Caridade
envolva os nossos irmãos na vibração de paz e de alegria. Que assim seja.